Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 3. Bom, eu irei falar sobre o uso de equipamentos tecnológicos no nosso cotidiano. E quando se fala do uso desses equipamentos, nós falamos de máquinas simples. E o que é uma máquina simples? Máquinas simples, elas são dispositivos que são compostos por poucos elementos. Isso mesmo. Além disso, eles são capazes de alterar a magnitude de forças ou mudar seu sentido. A primeira máquina simples, ela foi proposta por Arquimedes de Siracusa. Isso aí lá no século III, antes da era cristã. E aí, as máquinas simples, elas são a base do funcionamento de qualquer outro dispositivo mecânico que seja mais complexo. Apesar aí da sua simplicidade, esse tipo de aparato trouxe grandes avanços para a humanidade. É lógico que aconteceu porque a máquina simples, ela é capaz de alterar a intensidade de uma força. Isso mesmo, galerinha. Além disso, ela pode mudar de direção ou de sentido. E sua concepção, quando se fala de máquina simples, surgiu a partir dos estudos do grego Arquimedes de Siracusa. E nessa época foram propostas muitas máquinas arquimedianas, as quais consistiam em alavancas, polias e também parafusos, que atualmente consideram-se 3 tipos de máquinas simples. E aí a gente vai começar a falar das alavancas. As alavancas, elas são consideradas multiplicadoras de força. Ou seja, né, a gente tem ali uma máquina que vai multiplicar a força. Afinal, é com elas que é possível aumentar a vantagem da mecânica. Por exemplo, se a gente soltar um parafuso que estava muito apertado com uma chave ou espremer um limão, muito mais rápido usando a alavanca do espremedor. Além disso, dependendo do local, a ação da força e a alavanca ela vai receber um nome. Ou seja, a gente tem a alavanca que é interfixa. Quando se fala da interfixa, eu vou falar do ponto de apoio que fica ali entre a aplicação da força potente e o ponto da força resistente. Quando se fala de interpotente, ou seja, o ponto de aplicação da força potente, ela vai ficar entre o ponto de apoio e a força resistente. Outro tipo de alavanca é a interresistente. Isso mesmo, galerinha. A força resistente ela vai ficar entre o ponto de apoio e a força potente. E aí a gente tem essas alavancas. Esse exemplo que está aí na telinha para vocês. Bom, lá na telinha você pode observar que a gente tem o quê? Uma tesoura, você tem ali um cortador de unha, ou até mesmo, se você pode ver, um abridor de garrafa. O abridor de garrafa ele vai ser um interresistente. Já o cortador de unha a gente tem um interpotente e a gente tem a interfixa, que é a tesoura. Imagina só você for tirar ali a tampinha da garrafa com o dente. Olha só a força que você vai colocar. Ou tentar tirar a tampinha da garrafa com a mão. Mas a partir do momento que você pega ali aquele abridor, que é tipo uma alavanca, o que é que vai fazer? Vai aumentar a força. Você irá colocar uma menor força e irá conseguir abrir a garrafinha. Bom, agora bora falar de rodanas ou polias, que são outros exemplos aí de máquinas simples. Esse aparato aí são rodas que serve para direcionar a força por meio de objetos que são específicos. Ou seja, usando cordas ou fios, é possível desviar a trajetória ou levantar ali determinados corpos. Olha só que legal. Você vai utilizar uma corda que vai estar lá sobre a polia e vai diminuir o peso praticamente pela metade. Ou seja, desviar essa trajetória, né, que vai levantar muitos corpos. Por exemplo, as rodanas elas são usadas para erguer os objetos que são pesados na construção civil e em aparelhos também de academia. Então,
Os tipos de rodana que existem são a fixa. Quando se fala fixa, essa daí ela deve ficar presa em um lugar fixo. Ela apenas muda ali a direção da força que está sendo aplicada. Assim, a força que é aplicada, ela vai ser justamente igual na outra extremidade da corda. E também temos a rodana que é móvel. Ao associar rodanas fixas com as rodanas que são móveis, a força que está sendo ali aplicada, ela se multiplica. Assim, essa associação, ela muda a direção da força e também a multiplica. E agora a gente vai passar para o plano inclinado. Como o próprio nome diz, esse sistema é um plano que liga duas alturas que são diferentes, como uma rampa. E aí, dessa maneira, o plano inclinado ele se constitui como uma máquina simples. Por quê? A força que é necessária para levar o objeto entre os dois níveis por meio do plano é muito menor do que esse movimento ele fosse feito aí na vertical. Os exemplos de plano inclinado, ele pode ser uma rampa de acesso ou uma rampa de carga e descarga. E aí, trazendo para o nosso cotidiano, hoje em dia, nós temos que ter acessibilidade. Ou seja, alunos que são cadeirantes, eles precisam desse plano inclinado, que tem ali, no caso, a rampa, esse acesso aí, para que facilite o seu acesso na unidade escolar. Nessa imagem que você pode observar aí na telinha, a gente tem justamente o aluno que está subindo essa rampa, que é praticamente a mesma altura que estivesse subindo de escada. Então, a força que ele está exercendo é muito menor do que a força de quem estivesse subindo os degraus dessa escada aí. Bom, quando se fala das máquinas simples, a combinação desses conceitos físicos, eles podem gerar máquinas que são muito mais complexas. Por exemplo, motores de carros, bicicletas e muitas outras. As rodanas, elas também são conhecidas como polias. Isso mesmo, esse tipo aí de aparelho ele vai ser responsável por mudar a direção da força que é aplicada e também irá diminuir a força necessária para erguer um corpo. E conhecendo aí essas máquinas, é importante, principalmente no estudo da dinâmica. Afinal de contas, com esses conceitos, será possível compreender muito melhor o funcionamento de diversos dispositivos que nos cercam. Hoje eu falei aí um pouco sobre o uso dos equipamentos tecnológicos no cotidiano. Só que eu quis frisar bem a questão das máquinas simples. As máquinas simples, elas estão para nos auxiliar diminuindo a força que nós iremos exercer ali para realizar um determinado trabalho. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.